Padre, diante dessa situação, quer dizer, o senhor disse muito bem, o que importa agora é que cresçamos na fidelidade, cresçamos nos meios de perseverança da nossa condição como filhos de Deus, como sal da terra e luz do mundo, tudo posto com uma clareza enorme. No Congresso Eucarístico Internacional, me parece que 1976, então, o então arcebispo de Cracóvia, Padre Duarte, o senhor também vai se lembrar desta passagem, com certeza, o cardeal Karol Józef Wojtyła, legado de Paulo VI para o Congresso, São Paulo VI não foi pessoalmente, e enviou o então cardeal Karol Wojtyła, o futuro São João Paulo II, é claro. E o cardeal Wojtyła disse: em um combate que a humanidade jamais tinha visto, isto é, escutem, a luta entre a igreja e a anti-igreja, entre o evangelho e o anti-evangelho. Lourdes é um marco. A Imaculada Conceição começa os novos, definitivos e decisivos tempos na luta contra a serpente, contra Satanás, contra a revolução. Aí ele continua, mas aqui eu não tenho como não perguntar ao nosso caríssimo Padre Duarte Lara, que responderá dentro do possível e com o discernimento e a prudência próprias de um sacerdote como o senhor. Padre, a igreja e a anti-igreja, do que Karol Wojtyła está falando? E até que medida, de fato, o processo revolucionário tomou conta da hierarquia e produziu essa fissura, essa ruptura com o nosso passado, e que vai se agravando. E aí eu já emendo uma outra pergunta, Padre Duarte. Quer dizer, ainda não estamos, e aqui com paz, sem extremismos, sem sensacionalismos, não estamos no pico da crise ainda, isso é claro. Ela já é gravíssima, mas no discernimento do senhor também, ela ainda deve se agravar e vai chegar a algo que ainda é muito mais complicado do que estamos no momento. Então, o que é a anti-igreja da qual fala Karol Wojtyła? Isso é enigmático, não, padre? É quase que misterioso. Sim. E até onde nós vamos... O que o senhor disser, o que o senhor acredita, quer dizer, sem datações e nada, isso nunca o faremos, mas daqui para frente. Certo, então, eu ainda ia um pouquinho mais atrás do Karol Wojtyła. Já o Papa Paulo VI, São Paulo VI, um dia afirmou que tem um pensamento dentro da Igreja que corre o risco, que não é católico, digamos assim, ou seja, muitos teólogos, muitas coisas, e que ele pressentiu que esta corrente heterodoxa podia se tornar maioritária no futuro. O que aconteceria à Igreja se isso acontecesse? E ele tem um texto que eu estimo muito, tem dois textos que eu estimo muito. Um é a famosa encíclica Humanae Vitae, sobre a contracepção, em que ele foi muito corajoso, e por isso eu o estimo muito. E o segundo texto é a profissão de fé que ele fez, Credo do Povo de Deus, um texto breve, em que ele choca um pouco de frente contra as várias heresias que se estavam propondo no seu tempo. E faz uma profissão de fé maravilhosa. Portanto, já antes do Papa João Paulo II, estes problemas se colocavam com alguma... E pronto. E então, resumindo, eu diria que, infelizmente, há uma crise de fé dentro da Igreja. Há muita gente que é batizada, mas que, de facto, não tem fé viva. Este é um drama. E isto acontece também dentro do mundo dos pastores, não é só fiéis leigos, mas também pastores, padres, bispos, que, no fundo, não têm fé. Às vezes, há algumas análises estatísticas que nos ajudam a ver como isto já é real. Na Austrália, fizeram um estudo a sacerdotes católicos e já só
70% dos sacerdotes católicos não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Então, isto já aconteceu há uns anos, né, atrás. Isto mostra-nos o ponto em que estamos de crise de fé. Há uma crise de fé grande dentro da Igreja. Esta é a anti-Igreja, porque depois, infelizmente, estes irmãos que perderam a fé tentam impor as suas visões e gera-se uma tensão e um conflito. Em vez de nos convertermos ao Evangelho, estamos a tentar, é o que a gente vê hoje, mundanizar o Evangelho. Em vez de converter o mundo, estamos a tentar converter a Igreja ao mundo. Então estas são as dialéticas, digamos assim, que nós sentimos, né? E não é fácil para os parcos e para os padres, porque os seus colegas, alguns têm estas ideias malucas, outros não têm, e fica desconfortável para todo mundo. E agora, respondendo à segunda parte da pergunta, o que é que vai acontecer e até onde é que isto vai no futuro? Então, segundo as Escrituras e as revelações privadas e os místicos católicos santos que falaram sobre estes tempos, eu diria que virá um tempo de, digamos assim, a grande apostasia, já estamos um pouco vivendo. Eu penso que virá também um cisma, segundo vários místicos fala-se de um cisma, em que aqueles que vão permanecer fiéis à fé católica vão ser um pequeno resto. É toda aquela teologia do pequeno resto que já aconteceu noutros momentos da história da salvação. A história dos Macabeus, por exemplo. Portanto, nós vamos passar por algo parecido. Vai sobrar um pequeno resto de católicos que quer permanecer firmes à fé católica, mas que vão ser uma minoria, vão ser um pouco perseguidos por todos, né? Por os outros cristãos e pelo mundo, digamos assim. Depois há o falso profeta. O falso profeta. Alguns dizem que este Papa é o falso profeta. Eu não tenho uma posição ainda definitiva sobre esse tema. Eu acho que o falso profeta ainda é pior. Embora este pontificado eu acho que tenha sido mau, eu acho que este Papa ainda não é o falso profeta. Acho que ainda vai vir E o falso profeta, segundo o Apocalipse, não é o anticristo. É alguém que prepara o caminho para o anticristo. E que, de alguma maneira, é do mundo religioso. É um profeta. É alguém que fala em nome de Deus, mas ou seja, alguém que tem um ofício eclesiástico, mas que vai desviar as pessoas do caminho de Deus. Por isso falso, não é? É este Papa. Há quem diga que sim. Eu não digo nem que sim, que não. Eu acho que não. Mas posso estar enganado. Não sei. Porque de um certo ponto de vista, este Papa tem feito um pouco o jogo do inimigo. É triste dizer isto. Eu rezo por ele todos os dias, e pronto, e é o nosso Papa. O Papa é como um pai de família. Quando a gente tem um pai, o pai é pai. A gente reza pelo pai, ajuda ao pai no que pode, e o pai se calhar faz coisas que não devia, a gente não fica orgulhosos por isso, a gente fica tristes por isso, não é? Porque no fundo, e o mesmo vale para o bispo, não é? É alguém dos nossos, não é? Mas voltando, portanto, eu penso que o cisma vai acontecer, não sei se ligado com este sínodo ou não, ou com os resultados deste sínodo ou não. O falso profeta eu penso que ainda vai vir. E depois, finalmente, o anticristo, que penso que se vai apresentar, lá Salete fala um bocadinho do anticristo, como, no fundo, um grande solucionador dos problemas da humanidade. Vai vir como, portanto, mundialmente vai ter que haver guerra generalizada, vai ter que haver fome, vai ter que haver muitos dramas do ponto de vista humano. Ele vai se apresentar como o grande solucionador de todos estes males da humanidade. Vai trazer paz ao mundo, vai dar comida às pessoas e, segundo as Escrituras, vai fazer sinais e prodígios. E tudo isto à custa da apostasia da verdade.
portanto, ele vai se apresentar como um Salvador, como um Messias, vai dizer que é o Messias que os judeus esperam, vai dizer que é os muçulmanos também esperam uma figura, o Mahdi, os budistas esperam a quinta encarnação de Buda. Pronto, então ele vai se propor um pouco como todas estas esperanças das várias religiões e vai criar uma espécie de nova era. Quer dizer, já há nova era, né? Mas vai ser uma espécie do Messias da nova era. E pronto, como eu dizia, os cristãos... e vai haver um ataque à Eucaristia. Isso também é importante, que está no livro de Daniel. E Jesus cita em Mateus 24 a abominação da desolação. O que é que isso significou? Significou que no Templo de Jerusalém, naquela altura, houve um ídolo colocado em cima do altar dos sacrifícios. Já no tempo dos Macabeus também, uma estátua de Zeus. E agora, o que é que isso significa para nós cristãos? Provavelmente é um ataque direto à Eucaristia, que é a coisa mais sagrada que temos, e alguns, digamos assim, santos e místicos e revelações falam de que, no fundo, vai haver uma falsa missa, uma missa em que já Jesus não está presente, em que já não há consagração do pão e do vinho. Para isso acontecer, tinha que haver mudanças grandes ligadas à consagração. Pronto, mas isso é uma das coisas que eu diria que pode acontecer, que eu penso que vai acontecer, não sei exatamente como, né? Digamos assim. Poderia ser a mudança das palavras da fórmula de consagração? Sim, podia haver. Há quem diga que vai haver um movimento assim mais ecuménico para tornar a missa mais acessível aos outros cristãos que não são católicos, em que se mudam algumas coisas da missa, entre as quais a fórmula da consagração, e isso tornaria inválida essa nova celebração. Seria uma celebração da ceia do Senhor, mas já não seria a missa católica, né? Então, eu penso que pode ser isso, ou então pode ser até mais. E o triste disto é que a gente vê, por exemplo, depois do Sínodo da Amazónia, já há quem proponha liturgias eucarísticas, missa, que absorvem muitos elementos pagãos, digamos assim, que não fazem sentido, né, na liturgia católica. E, portanto, eu vejo que não é uma coisa tão impossível de acontecer no terreno, né? Eu vejo que há quem vá nessa direção, né? Sim. Não sei. Agora, segundo um outro autor espiritual, digamos assim, outro místico, seria uma missa, porque há não muitos anos o Papa, este Papa Francisco, deu a possibilidade das conferências episcopais proporem novas orações eucarísticas e pedirem a aprovação a Roma. E então, há quem diga que vai haver uma proposta de uma missa destas ecuménica que Roma não vai aprovar, mas que na prática vai começar a ser utilizada. Né? Podia ser isso, podia. Só que aqui entramos no mundo das conjecturas, que não sei se são... não são muito benéficas. O céu, o que é que eu noto? Nossa Senhora e Deus não nos quer dar os pormenores do que vai acontecer, porque quer a nossa confiança. É um pouco como Abraão. Abraão, quando saiu da sua terra, não tinha o mapa, não tinha o GPS, como nós temos hoje. E então, teve que caminhar pela fé, teve que confiar naquela palavra que Deus lhe disse, naquela ordem. E hoje, Jesus e Maria fazem o mesmo connosco. Pedem-nos para caminhar, eles mostram o que é que precisam de nós e que vai haver algumas... Mas não nos dão os pormenores, porque o objetivo não é satisfazer a nossa curiosidade, é preparar-nos para sobreviver, perseverar na fé, no meio destas dificuldades. Não é? Perfeito. Por isso nós também não temos de ter cuidado para não ficar curiosos demais, não é? Digamos Sim. assim.